Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra, para todo o universo, para todos os planetas, para todas as galáxias, para o céu e para os céus, para o Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, do ar e dos ares, de tudo que há no ar e nos ares, das águas e de tudo que há nas águas, do planeta Terra e de tudo que há no planeta Terra, né? do, do universo e de tudo que há no universo, do ar e dos ares, de tudo que há nos ares. Bom dia, Deus, nosso eterno Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, do ar e dos ares e de tudo que há no ar e nos ares, de todos os planetas e de tudo que há em todos os planetas, dos espaços e de tudo que há nos espaços, das galáxias e de tudo que há nas galáxias, né? Do ar e dos ares, tudo que há no ar e nos ares, das águas e de tudo que há nas águas, do planeta Terra e de tudo que há no planeta Terra, de todo o universo, tudo que há em todo o universo, né? De todas as espécies de vida e da vida humana, pois quando nada existia, o nosso eterno Espírito imortal e único que possui a imortalidade e único Deus já era existente. Já era existente e já era o Criador de tudo. E sem o nosso eterno Criador, nada existiria. Pois o nosso eterno Criador, tudo ele criou com o poder da palavra dele. Ele foi falando e as coisas veio à existência. Ele, o nosso eterno, falou: haja céu, e o céu veio à existência com o poder da palavra de Deus. Haja céu, e o céu veio à existência. Haja todos os planetas, e todos os planetas veio à existência com o poder da palavra. Haja tudo que há nos planetas, e tudo que há nos planetas veio à existência com o poder da palavra do Eterno. Haja céus, e os céus veio à existência com o poder da palavra. O Senhor foi falando e tudo veio a surgir com o poder da palavra do Eterno, né? Haja os planetas, e os planetas veio existir, tudo com o poder da palavra do Eterno. Haja tudo que há nos planetas, e tudo que há nos planetas veio existência. Haja as estrelas, e as estrelas veio existência com o poder da palavra do Eterno, né? Haja tudo que há nas estrelas, e tudo que há nas estrelas veio existência. Haja espaço, e veio existir o espaço, e tudo que há no espaço. Haja a lua, e a lua veio existência. Haja o sol, e o sol veio existência. Haja o dia, e o dia veio existência. Haja a noite, e a noite veio existência. Tudo com o poder da palavra, Deus o criou, o Eterno criou. Quando nada existia, o Eterno Criador de tudo já era existente. E o nosso Eterno Criador foi criando tudo com o poder da palavra dele. Haja todas as espécies de vida, e todas as espécies de vida veio existência. E o homem Deus fez em especial. Deus, Deus modelou do barro. Deus fez um traço, né? Igual o traço de cimento para construir uma casa. E Deus construiu com as próprias mãos dele aquela casa, né? Com as próprias mãos dele modelou, né? Aquela casa. Só que aquela casa estava morta, sem vida. Quando o nosso Eterno soprou nas narinas daquela casa morta sem vida, que ele o construiu com as próprias mãos dele, aquela casa morta sem vida se tornou alma vivente. Então a vida foi criada lá no princípio, pelas próprias mãos do Eterno. É por isso que quando nada existia, o Eterno Criador já era o Criador de tudo, já era existente. Quando nada existia, o Criador de todos os princípios já era existente, já era o Criador de tudo, né? Quando não existia nenhuma espécie de vida, o Criador de todas as espécies de vida já era existente. Quando não existia a vida humana, o Criador da vida humana já era existente.
Quando não existia o céu e nada que há no céu, o Criador do céu e tudo que há no céu já era existente. Quando não existia os céus, nada que há nos céus, o Criador dos céus e tudo que há nos céus já era existente. Quando não existiam os anjos, o Criador já era existente, já era o Criador de tudo já. Quando não existia a luz, o Criador já era o Criador de tudo. Quando não existia as trevas, o Criador já era o Criador de tudo. Quando não existia o bem, o Criador já era o Criador de tudo. Quando não existia o mal, o Criador já era o Criador de tudo. Sem o Criador, nada, nada, absolutamente nada existiria. Entendeu? Tudo o Criador criou com o poder da palavra dele. O homem, ele criou com as próprias mãos dele. Soprando na narina e aquela obra das mãos dele se tornou uma alma vivente. A vida foi criada lá. E de lá, mesmo nós sendo relações dos nossos pais, nós somos um sopro do eterno. Todas as vidas que já existiu, de todos e todas, as que existem, todas e todos, e as que estão existindo todos os dias até a volta do eterno, todas e todas é o único sopro do eterno. É aquele único sopro lá do princípio. Lá do princípio. Sem aquele único sopro lá do princípio, não existia a vida humana. Então, todas as vidas é aquele único sopro do eterno. Então, todas as vidas de todos e todos que já existiu é aquele único sopro do eterno. Todos e todos que existem hoje é aquele único sopro do eterno. Todos e todas que vão existir até a volta dele é aquele único sopro do eterno. E somente o eterno é o autor da solução de tudo e de todos. De todos e de todas que não existe mais, e de todos e todas que existe hoje, e de todas e todas que vão existindo de hoje até a volta dele, do eterno. Ele é o único autor da solução de tudo e de todos, pois ele é o único Deus imortal e o único Deus que possui a imortalidade e o único Deus que pode nos imortalizar, ou seja, o único Deus autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos. Ele é o único e não há outro Deus. Então, se não fosse Jesus, se Jesus não existisse, não existia nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. E houve guerra nos céus. Então Deus expulsou uma terça parte dos céus para a terra. Aí virou uma bagunça na terra. E ainda hoje é uma bagunça, né? Só vai deixar de ser bagunça quando Jesus voltar e destruir Satanás e os demônios dos ares, das águas e da terra. Pois Satanás e os demônios usam toda a humanidade para praticar toda espécie de mal que existe na face da terra. Aí o nosso eterno lá dos céus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Então ele mesmo veio, se submeteu a vir aqui nessa terra, se fazer filho de uma virgem e de um carpinteiro chamado José, para cumprir toda a incapacidade de todas as pessoas, de todos e de todas que já existiram, que não existe mais, e de todos e de todas que existe, e de todos e todas que estão existindo a cada dia até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de todos e de todas. E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de toda e qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas, Pai. E livra-nós, Pai, de toda que é maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas, meu Pai. Pois se o Senhor, Pai eterno do céu, nos livrar de toda maldade da mente humana contra as nossas vidas, do coração humano contra as nossas vidas, da carne humana contra as nossas vidas, automaticamente, Pai eterno do céu, o Senhor nos está nos livrando de Satanás, de seus demônios e de toda espécie de inferno. Entendeu? Então que Deus nos livra da maldade de Satanás e dos demônios, que Deus nos livra da maldade dos vivos dessa terra. Pois somente os vivos praticam toda espécie de iniquidade, toda espécie de mal só é praticado pelos vivos. Então, se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Criador faça o mal bater em retirada pelo mesmo caminho, antes que nos prejudique, antes que nos faça algum mal. Que Deus nos livra de todos os males,
que Deus nos livre da maldade, que Deus nos livre de todos os males de Satanás e dos demônios, e que Deus nos livre de todos os males dos vivos dessa terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê vida, que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê prosperidade, que Deus nos dê alegria e que Deus nos livre da maldade dos vivos dessa terra. Né? De todos os vivos dessa terra, Deus nos livre da maldade da mente de todos os vivos dessa terra, que Deus nos livre da maldade do coração de todos os vivos dessa terra, que Deus nos livre da maldade da carne de todos os vivos dessa terra, porque do nosso eterno é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida que é de ti, que veio de ti, que é de ti. O Senhor criou todas as espécies de vida e a vida humana. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que é de ti, que vem de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti e que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti e que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti e que é de ti. Quer dizer, todas essas palavras são um só significado. É Jesus Cristo. Sem o nosso eterno Jesus Cristo, nada existiria. Nem a vida, e nem uma espécie de vida, e nem a vida humana. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Que o Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoe poderosamente a minha vida, a vida dos meus pais, a vida de todos os meus, né? Que são existentes, e a vida de todos os meus que não existe mais, e a vida de todos os meus que estão existindo a cada dia até a tua volta, Pai eterno. Abençoa cada um, pois as que estão dormindo não são cônscios de nada, é como se nunca tivesse existido. Não estão no céu, não estão no inferno e não estão vagando. Simplesmente a vida termina na morte. Nós fomos criados do pó da terra, para o pó da terra voltaremos. A nossa origem é o pó da terra. O único pode nos trazer da sepultura de volta. Só Jesus pode trazer aquilo que não existe mais de volta à vida, ressuscitados com corpo de glória incorruptível. Pois se não fosse assim, o nosso eterno não era o autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos. Ele é o único autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos. Pois Jesus Cristo é o único autor da solução de todas as vidas que não existem mais, de todos e de todas, e o único autor da solução de todas e de todos que existe, e o único autor da solução de todos e de todos que estão existindo a cada dia até a volta dele. Ele é o único autor da solução da existência de todas as vidas. Sem o nosso eterno, nada existiria, e nem uma espécie de vida, e nem a vida humana. E ele é o autor da solução de todos que não existe mais. Quer dizer, a pessoa que não existe mais, ela nem está gozando a vida e nem está sofrendo. Parou de existir. Assim como Adão foi criado do pó da terra, Deus vai trazer todas as vidas de volta da sepultura, ressuscitado com o corpo de glória corruptível e com um novo sopro de vida, é claro, né? Com um novo sopro de vida. Porque esse sopro cessando, a vida termina. Somente o Criador da vida pode trazer a existência de todos e de todas que não existe mais de volta à vida, ressuscitado com o corpo de glória corruptível. Quem ensinar diferente está mentindo, está violando a palavra de Deus. Na verdade, quase todas as religiões ensinam diferente. Todos estão mentindo, todos são mentirosos, né? Pois nós somos um sopro de Deus. Se sou o sopro, somente Deus pode trazer a existência daquilo que não existe mais de volta. Quem engana a humanidade como espírito de mortos é Satanás e seus demônios. Satanás e os demônios enganam toda a humanidade. Não fica nenhum vivo dessa terra que não é enganado por Satanás e pelos demônios. Todos os vivos que pisam nessa terra são enganados por Satanás e por seus demônios. Entendeu? Mas Deus é a única solução de tudo e de todos. E eu peço para Deus nos livrar da maldade desses vivos, né? Nos livrar da maldade de todos os vivos, pois todos os vivos são usados por Satanás e pelos demônios. Então que Deus nos livre da maldade da mente humana, do coração humano e da carne humana. Deus nos livrando da maldade dos vivos dessa terra, automaticamente Deus está nos livrando de Satanás, dos demônios e de toda espécie de inferno. Então que Deus abençoe poderosamente a minha vida, a vida dos meus pais, a vida de todos os meus que estão dormindo, a vida de todos os meus que estão acordados, a vida de todos os meus que estão existindo a cada dia até a volta dele, e que Deus nos livre todas as vidas
Que Deus livre todas as vidas de Satanás e dos demônios. Que Deus repreenda e expulsa todo Satanás da mente de todos os vivos dessa terra. Que Deus repreenda e expulsa todo Satanás de todo o coração de todos os vivos dessa terra. Que Deus repreenda e expulsa todo Satanás, todos os demônios de toda a carne, de todos os vivos dessa terra. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Criador faça o mal bater em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida,